presença de vocês que vieram para participar da nossa reunião da noite de hoje. E a gente tem visto no estudo da escola que nós iniciamos o mês de Shravan, né, que é o mês dedicado à adoração ao Senhor Shiva. E, e na escola também a gente já vem fazendo há muito tempo o puja ao Senhor Shiva na segunda-feira, né? Nós temos esse dia da semana que é dedicado ao Senhor Shiva, que é o Somarvrat. Então, nesse dia, que é a segunda, a gente costuma praticar nossas austeridades, alguns devotos realizam jejum, fazem o banho do Abhisheka, então procuram intensificar essa prática num dia que é auspicioso. Então, sendo no mês de adoração de Shiva, se torna mais auspicioso ainda. Então, nós estamos aproveitando essa oportunidade para poder celebrar um rito de puja em união com a Irmandade, né? Compartilhando esse momento para a gente praticar e aprender e desenvolver junto esses rituais que vêm sendo ensinados pela escola, né? Essa prática de sadhana, que envolve o canto dos mantras, que envolve a leitura das escrituras e que envolve também os pujas. E para poder celebrar esse momento, nós faremos aqui a leitura do Shri Rudram. O Shri Rudram, ele é a escritura para os shivaístas a mais importante. É aqui, é a base ali do estudo do shivaísta, é a recitação do Shri Rudram, que lá é feita em sânscrito, né? É um mantra, um mantra védico, todo Shri, e é entoado em sânscrito, ritualisticamente. Aqui, como nós estamos iniciando esse estudo, a gente vai fazer essa leitura no português, vamos fazer juntos aqui, e deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente a capa do Shri Rudram que nós vamos ler, só para ver, deixa eu ver, está meio claro, né? Esse arquivo que eu tenho impresso aqui, ele é o que eu compartilhei com vocês no grupo da escola. Então, quem quiser acompanhar, está lá. É muito bom que acompanhe também, para poder ler junto e fazer as observações juntos. Quem puder imprimir também é muito bom para ter ali na leitura diária. Essa versão que nós estudamos, ela é uma versão que possui uns comentários dos devotos do Satya Sai Baba, e ela foi traduzida para o português pelo nosso Gurudeva Prabhu Phulakalika. Então, é um estudo minucioso do Shri Rudram, que traz, além dos comentários que são preciosos, traz uma tradução feita por um devoto, e, inclusive, com a tradução palavra a palavra para quem quer aprofundar no sânscrito. Tá bom? Então, nós vamos iniciar esse puja nesse momento. Eu quero convidar os irmãos para a gente cantar Japamala junto. Nós vamos cantar aqui a Matangi e eu iremos puxar. E eu peço que os irmãos, nesse momento, para poder concentrar um pouco, focar um pouco na respiração, trazer a mente para aqui e o agora, para a gente poder chamar essa força e sentir a força do Senhor Shiva, cantando o mantra, e daremos o início na sequência ao Abhisheka. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui está o meu Shivalinga, ele é pequenininho, né? E além do Shivalinga, tem a pedra de Shiva também. Nós faremos o ritual de banhar aqui, ó. Aqui está o Shivalinga, e aqui também está o Linga no formato um pouco diferente, né?
Então, nós iremos dar o banho ritual desse Shiva Linga, que é chamado de Abhisheka. Nós faremos hoje com água e iremos fazer na sequência. Tá bom? Então, vamos respirar junto, fazer 3 inspirações profundas. Se possível, fechar os olhos para a gente se concentrar. Om Namah Shivaya. 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 Shiva Mahadeva aqui. Jai. Om Yambatam Yajamahe Sugandhim Pusivadanam
Urvaruka Niva Bandhana Mitru Mukshya Mamita Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvaruka Niva Bandhana Mitru Mukshya Mamita Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvaruka Niva Bandhana Mitru Mukshya Mamita Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvaruka Niva Bandhana Mitru Mukshya Mamita Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvaruka Niva Bandhana Mitru Mukshya Mamita Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvaruka Niva Bandhana Mitru Mukshya Mamita Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvaruka Niva Bandhana Mitru Mukshya Mamita Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvaruka Niva Bandhana Mitru Mukshya Mamita Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvaruka Niva Bandhana Mitru Mukshya Mamita Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvaruka Niva Bandhana Mitru Mukshya Mamita Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvaruka Niva Bandhana Mitru Mukshya Mamita. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvaruka Niva Bandhana Mitru Mukshya Mamita Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvaruka Niva Bandhana Mitru Mukshya Mamita Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvaruka Niva Bandhana Mitru Mukshya Mamita. Jai Shiva. Já. Bom, meus irmãos, quando nós estamos fazendo a abhisheka, no momento da abhisheka, o mantra que a gente costuma cantar é esse, o Mahamrityunjaya Mantra, que inclusive está no Shri Rudram, ele aparece no Shri Rudram. A leitura que nós vamos fazer, só para poder contextualizar, o Rudram, ele é dividido em duas partes, ou dois capítulos. O primeiro se chama Namakam, em que são feitas as reverências ao Senhor Rudra. Esse Namakam, ele tem 11 capítulos, 11 anuvakas. E tem uma segunda parte que é o Chamakam, onde a gente pede as bênçãos do Senhor Shiva, que também tem 11 anuvakas, 11 capítulos. Então, nós iremos iniciar o estudo, fazendo hoje a leitura de uma breve introdução do autor e entoaremos, né,
o Rudra usando vacas 1 e 2 em português, com os comentários. Então, a minha companheira Matang vai fazer a leitura dos comentários e eu vou trazendo a leitura do Rudra. Shri Rudra, apresentação. Os Vedas são um fluxo de amor da fonte suprema. Shri Rudra é a mais sagrada de todas as preces dedicadas ao Senhor Shiva. É uma obra conhecida por muitos nomes. Shri Rudra, Lagu Rudri, Rudraya, Satarudra e Rudrastadhyay. A presente versão faz parte do quarto skanda, o capítulo, do quinto Prapataka, do Taittiriya Samhita, do Krishna Yajurveda. É também chamado de Rudra Upanishad, pois contém o conhecimento esotérico de Jnana Marga. O Rudra Prasna é o grande favorito dentre os cantos védicos em toda a Índia. Várias escrituras e textos védicos o louvam e o recomendam, como o Mahabharata, Kurma Purana e o Sutta Samhita. O nome popular, Namakam, provém da repetição do termo Namah, que é repetido 187 vezes. Em seguida, veio o Chamaka Prasna, onde as palavras Chame é repetida 338 vezes. Por isso, é popularmente conhecido como Chamakam. Um sloka em sânscrito do Vayu Purana nos estimula a cantar o Rudram e o Purusha Suktam diariamente. Diz o verso: a pessoa que recita e põe em prática o Chamakam, Namakam e Purusha Suktam é honrado em Brahmaloka. O mantra principal dos shivaístas, o Panchakshari Mantra, ou Namah Shivaya, é extraído do 8º Anuvaka. A circunstância do recebimento desse hino, segundo narra Sri Satya Sai Baba, foi a seguinte. Aqui estamos no contexto do Rudra Manu, a ira de Rudra. Às vezes, o mestre faz uma cara de raiva para seus alunos ou discípulos, a fim de obter algumas mudanças em seus comportamentos. Internamente, o Sadguru é apenas amor e bem-aventurança. Deus, ou o Guru, é a expressão de Satitananda. O único que encarna a suprema bem-aventurança nunca pode ser irritado. Então, como acontece o Rudra Manu cantado nos Vedas? A mitologia narra que o Rishi, visionário dos mantras do Rudra Prasna, foi um Rajasa, um rei sábio, envolvido em uma penitência rigorosa para o bem-estar de seus súditos. Ele teve uma visão que lhe mostrava o que iria acontecer. Ele viu uma grande parte do seu reino destruído por catástrofes naturais e seus súditos envoltos em choro e morte. Essa premonição do futuro causou no rei uma profunda consternação pelo destino dos seus súditos. Essas catástrofes são representadas como Manu, ou a ira de Deus. Essas calamidades são realmente devido ao acúmulo de atos de maldade e violência nos homens. O rei intensificou sua penitência com redobrada determinação para tentar evitar a catastrófica premonição. Deus ficou satisfeito com ele e deu-lhe o som e a visão do Rudra Mantras. Esse canto foi ensinado para seus súditos. Quem cantou e deu ouvidos à lição de amor e não violência contida nos mantras do Rudra e o colocou em prática, teve a oportunidade de ver evitada a catástrofe. Eles foram capazes não só de salvar-se, mas também salvar as outras pessoas localizadas dentro de um raio de 1000 yójanas.
em torno deles. Esse foi o contexto no qual Rudra Mantras foram revelados. Os Vedas, como a mais antiga escritura da humanidade, é desafiador, porque reclamam uma meditação muito profunda para poder se vivenciar suas verdades. Afinal, a mensagem essencial dos Vedas é lembrar o homem de sua divindade e auxiliá-lo a se elevar a possibilidades mais amplas de consciência. Os mantras do Rudra têm a função de tirar a humanidade de sua auto-hipnose, uma condição de auto-ilusão na qual o homem se perde na teia da criação incessante de pensamentos e emoções que o impelem de vivenciar a realidade do céu. O canto do Rudra invoca a energia curadora que está dentro de nosso próprio ser. Esses versos representam a experiência vividas pelos antigos rishis, os sábios videntes, ao se defrontarem com a realidade interna do Brahman, Deus habitando em tudo e em todos. Esses versos não provêm de uma determinada civilização ou processo de pensamento. Vieram de uma percepção interna. Todo o mecanismo de evolução da percepção foi detalhado não como uma filosofia, mas como uma experiência. Em sublime poesia na língua sânscrita, esses poderosos mantras têm um impacto direto naquele que os recita. O número 11 tem um significado especial no Rudra. Há 11 Anuvakas no Namakan e no Chamakan. Existem 11 Ekadasarudras no panteão das divindades menores. Bhagavan Sri Satya Sai Baba explica os 11 Rudras da seguinte forma. Samudu é aquele que destruiu a tendência dos sentidos externos e internos de correr em busca dos prazeres do mundo e obteve controle sobre a sua mente. Tal pessoa controlou os Ekadasarudras. Os Ekadasarudras são formados pelos 5 Karmendrias, os 5 Gyanendrias e a mente. Quem assim controla seus sentidos se torna Pashupati. Cantamos diariamente o Rudra com o objetivo de obter controle sobre esses 11 Ekadasarudras, visando a Chitta Suddhi, a limpeza do coração, até podermos vivenciar o estado de unidade Eu sou Rudra. Acerca do Rudra, Bhagavan Sri Satya Sai Baba comenta por ocasião da Atirudra Mahayagna, no Sanatana Sarati, em setembro de 2006. Não devemos negligenciar os Vedas. O segredo de toda a criação está contido neles. Eles nos revelam a meta e a finalidade da vida. Os Vedas estão repletos de mistérios divinos e profundas verdades espirituais. Rudra constitui uma parte importante do Krishna Yajurveda. Rudra é, de modo geral, entendido como uma prece ao Senhor Rudra. Na verdade, é a essência de todos os Vedas, ou seja, Rig Veda, Yajurveda, Samaveda e Atharvana Veda. Outra importante característica do Rudra é o etawa, a unidade, entre as suas duas partes, Namaka e Chamaka. Namaka enfatiza o virakti, o desapego, ao passo que Chamaka dá ênfase aos desejos por isso e aquilo. O que é para ser descartado por ser prejudicial, e o que é para ser desejável por ser benéfico ou favorável. A compreensão de ambos os aspectos é fundamental para o homem. Yagna vem da raiz yagi, que possui muitos significados. Podemos interpretar como sacrifício com dedicação. De forma geral, essa palavra ficou associada apenas aos sacrifícios védicos. Na verdade,
O termo abrange todos os tipos de sacrifícios. Qualquer sacrifício abnegado, desinteressado, em que se empenha o tempo, energia, dinheiro, comunicação e etc., pode ser denominado com o termo yagna. O sorriso é um ato de seva. Algo tão simples como ajudar com amor um estranho a atravessar a rua é yagna. Todas as nossas diferentes atividades de seva, seja no nível individual ou organizacional, são atos de yagna, porque elas são todas baseadas no aforismo védico. Apenas pelo sacrifício desinteressado, a pessoa vivencia a imortalidade. Se já estamos executando esses yagnas, por que então deveríamos aprender os Vedas? Estamos fazendo os yagnas apenas em meio período. Nós devemos nos esforçar para atingir um estágio em que nós possamos executar yagna em cada simples respiração. Aqui é o ponto onde o canto védico é de imensa ajuda. É por isso que devemos aprender o Dran e outros mantras védicos. Um juízo falso na mente das pessoas leva-as a matar e sacrificar animais indefesos em rituais, com a intenção de agradar algumas divindades. Isso surge devido a uma interpretação errônea das diretrizes védicas. Os Vedas nos dizem para sacrificar o animal dentro de nós, o que significa as qualidades animais que existem dentro de nós. Onde foi que obtivemos essas características animalescas? A resposta é: em vidas anteriores, em encarnações de animais. Satya Sai Baba diz: orgulho não é uma qualidade inata no homem, é a característica natural de um búfalo. Se uma pessoa exibe orgulho, significa que foi um búfalo em vida anterior, e essa qualidade do búfalo é herdada pelo ser humano. Algumas pessoas apresentam teimosia sem sentido. Não se trata de uma característica humana, é a qualidade de um carneiro. Algumas pessoas tendem a entregar-se a pequenos furtos. Isso é originário de vidas anteriores vividas como um gato. Espírito volúvel é a característica de um macaco. Algumas pessoas sofrem de uma incurável ingratidão. Por isso, um ingrato deve ter nascido como serpente em alguma vida anterior. Portanto, deve-se oferecer como sacrifício no altar de sua mente, sua teimosia, a propensão de furtar, a ingratidão e o orgulho. Esse é o yagna interno, íntimo. Em vez de executar sacrifícios com essa compreensão, infelizmente as pessoas sacrificam bodes e galos como oferenda. O resultado disso é que as más qualidades continuam a crescer no homem. E é para remover esse maligno sentido de ingratidão que os sacrifícios externos, como yagnas, têm sido recomendados para a humanidade. Yagnas permitem a promoção e refinamento das qualidades caritativas do ser humano. Mesmo o ato físico de colocar as palmas da mão em posição de prece, enquanto fazemos o Namaskara, mostra que você e eu somos um. Tudo isso visa a redução da força do ego. Estamos num tempo de ascensão entre duas yugas, e cada ser humano poderá viver tempos dourados dentro de si mesmo. Há uma grande batalha sendo travada internamente, e os mantras do Rudran atuam como poderosas armas de ascensão, já que eles despertam nossa divindade interior, nos relembrando que somos uma só unidade com tudo. O canto dos mantras do Rudran nos tornarão pessoas não violentas, levando vibrações auspiciosas a uma distância de 10.000 yojanas, aproximadamente 15.000 quilômetros. Mantras iniciais.
Quem preside o princípio da água é o Senhor Ganesha. Da mesma forma que no banho se remove a sujeira, na adoração de Ganesha, todos os obstáculos são removidos, abrindo as portas do êxito. Por isso, todas as nossas escrituras recomendam a adoração a Ganesha no início de todo e qualquer trabalho. Os Vedas dizem, nós invocamos o Senhor Ganapati para que se cumpra a tarefa. Nenhum devoto começa um trabalho ou seva, seja onde for, sem primeiro adorar Ganesha. Nós vos saudamos e vos invocamos com oferendas Ganapati, ó Senhor das hostes celestiais, vidente entre os videntes, inspirador dos poetas de indescritível grandeza. Ó glorioso Rei guardião da porta do caminho, Senhor dos conhecedores da sabedoria, Senhor dos mantras védicos e dos que entoam esses mantras. Vinde sem demora a ouvir nossas súplicas e graciosamente tomai assento no meio de nossa assembleia, em nossos corações. Reverências a Ganesha, reverências a Sarasvati, reverências a Shri Guru, Hariom. Namakam Anuvaka 1. Reverências a Bhagavan Rudra, Shiva. Será Shiva uma pessoa? Terá ele uma forma? Será que ele está sentado em algum lugar? A resposta a essas questões é não. Shiva é todo o universo. Ele está presente em cada átomo do universo. Shiva jamais foi uma pessoa, nem teve um corpo. O fato de o vermos com forma foi feito para simbolizar o que é incomensurável, o divino infinito, tornando-o compreensível para os que dele se aproximam. Shiva é o princípio chamado de Tattva, de onde tudo emana e sobre o qual tudo é sustentado, e no final tudo se dissolve. Shiva é o espaço, é a consciência. Não há como se caminhar sobre algo que não seja Shiva, porque Shiva é o sumo bono de toda a criação. Essa é a razão de termos o corpo de Shiva representado em azul, porque essa é a cor do céu. O infinito todo penetrante, onde não há fronteiras e não há forma. Todas as partes do corpo de Rudra ou Shiva representam um aspecto deste universo. Outro símbolo representado na forma de Shiva é a lua crescente. A lua significa a mente, a consciência infinita. É a não-mente, mas que necessita de um resíduo de mente para se expressar no mundo manifesto. A sabedoria está além da mente, mas para expressar-se necessita de um toque de mente. Por isso, para exprimir o inefável, é usado esse símbolo de lua crescente na cabeça de Shiva. O Trishula quer dizer que o destrói ou alivia todos os tipos de sofrimento. E isso está nas mãos de Shiva. Também significa que Shiva está acima dos 3 estados de consciência e dos 3 gunas. A serpente é o símbolo da vigilância ou prontidão e foi colocada em volta do pescoço do Senhor Shiva. É o próprio estado de Samadhi, onde não há nada, apenas o céu da consciência. A consciência que é bem-aventurança e inocência. A consciência que é a outorgadora da serenidade é Shiva. Todo o universo se move em um ritmo de singeleza e inteligência. Isso é Shiva, a fonte permanente e eterna da energia. O eterno estado do ser, o singular e o único é Shiva. A alma é chamada de Shiva. Não há diferença entre o espírito individual e Shiva. É um milagre como a mesma consciência está presente em todos os seres nessa criação. Não há um milagre maior que este. Ó Senhor Rudra, saudações a ti.
a tua cólera e também a tua flecha. Reverência das tuas mãos que seguram o arco e a flecha. Essa prece busca a graça para que se neutralizem os resultados indesejados de nossas ações e omissões. Por isso dizemos na Má, saudações, reverências, que anseia pela forma benevolente do Senhor. Os resultados parecem vir do Senhor furioso, mas de fato são os efeitos de nossas ações pretéritas. Esse primeiro verso é um ato de rendição ao Senhor, que pode ser sentido como protetor ou punidor ao formatar os resultados do nosso karma. Que a tua flecha possa se tornar serena, que o teu arco se torne pacífico e que tua aljava se aquiete, passando a nos transmitir bênçãos e, com isso, faça-nos felizes, ó Senhor Uda. De agora em diante, que as flechas de minhas palavras e ações tornem-se completamente suaves e tranquilas, e que os meus exercícios, planos frívolos e fúteis, tornem-se auspiciosos para que tudo em minha volta seja feliz e descontraído. Este verso exalta a confiança que o devoto deposita no Senhor Rudra. Assim, finda toda a ansiedade. Onde existe o refúgio, existirá a força. O devoto passa a estar conectado à fonte inefável, o Guru. Todos os demais abrigos são falíveis. Que a tua manifestação não reflita nossos pecados que causam temor. Ó Senhor, que revela o verdadeiro eu, que o teu olhar amoroso nos traga a paz. De agora em diante, que não mais se cometa pecado. Dessa forma, não teremos que olhar para o terrível reflexo de nossos próprios pecados. Que possamos proferir palavras tranquilizadoras, que possamos olhar para tudo e todos com amor, e assim fazendo, vivenciar a paz interior. Em geral, se olha para o Senhor como um castigador, porém, é essa mesma forma que dá proteção. A realização do Bhakta é que Deus está sempre com ele. Aqui se percebe a constante presença do Senhor como protetor. Assim invocamos o Senhor Rudra. Teus braços, que se levantam agressivos, possuem imenso poder. Converta-os em bênçãos benevolentes. Por favor, não atinja os seres humanos e o universo, ó pacificador e salvador, que nos outorga tranquilidade aos que se rendem a ele. De agora em diante, que a nossa violenta energia de agressividade se transforme e se manifeste como paixão para executar o cerco. Que possamos tranquilizar os seres humanos e todos os demais com palavras amorosas e ações afetuosas de não violência. Enfim, esta é a prece para a remoção de todos os obstáculos, na forma de doenças, problemas emocionais e outros. Imaculado Senhor da Fala, por favor, fale em tom amoroso e confortante. Que possamos ter pensamentos nobres com primorosas tendências. Que possamos estar desprovidos de sentimentos hostis de todos os tipos. Que possamos nos tornar sem máculas, como tu és, e assim sermos dignos de louvá-lo. Que as nossas palavras sejam puras, amorosas e reconfortantes. Que possamos nos livrar de qualquer mau sentimento. Que possam ser gerados pensamentos positivos. Que possa nosso pensamento não ser afetado nem sequer pela mais leve negatividade. Ó Defensor Supremo, porta-voz escolhido, a primeiríssima deidade entre todos, por favor, patrocine minha causa. Ó Médico Curador,
que remove a doença do samsara, por favor, transforme em poeira a atitude mental negativa e suas debilidades. Destrua todas as serpentes e tendências negativas internas, a ingratidão, a ira, luxúria, ambição, apego, arrogância, inveja e etc. Buddhayana diz que este mantra é um kavacha, armadura, escudo, blindagem, um canto de proteção, porque o devoto pede por abrigo contra todos os problemas. Aqui se explica a verdade, o princípio da rendição. O sadhaka se refugia no Senhor e assim recebe toda proteção. Aos raios de coloração cobre avermelhado, cobre amarelado e cobre castanho. Ó luz auspiciosa, o sol em suas diferentes colorações durante o dia. Nós a adoramos em devoção, pedindo que nos proteja dos raios do ódio de milhares de rudras que se aproximam de nós, provenientes de toda parte. Assim como uma única luz dispersa toda a escuridão em volta, nós rezamos com reverência a luz auspiciosa dentro de nós, para revelar-se e dissolver os muitos pensamentos e reações negativas que surgem em nós a partir de estímulos externos. O Senhor de pescoço azulado, o próprio céu, Rudra, se move de forma protetora no firmamento. Os pastores o veem, as mulheres que vêm buscar água também o veem e se regozijam. Enfim, todos os seres o veem e o louvam. Que esse Senhor, que é visto por nós, possa nos outorgar a graça divina e assim nos fazer felizes. O poder que mantém nosso alento de forma invisível atravessa o céu interno de nosso corpo, cruza do tom violeta para o vermelho, da cabeça ao dedão do pé. Quando o alvorecer do sol interno ocorre, nós rompemos nossa limitada identidade e o júbilo gozamos o sentimento da unidade e toda a criação. Reverências a esse Senhor de pescoço azul, cujo resplendor é tão incomensurável como o vasto firmamento. Aquele que vê com 1000 olhos, o concessor de toda generosidade e abundância. Reverências a ele e a todos os seus devotos. Todo o meu ser está rodeado por aquele que é vasto como o firmamento, que é a testemunha de todas as minhas ações com seus olhos inumeráveis, que é o mais generoso outorgador. O meu ser também está entregue para servir seus devotos satisfatos. Onde quer que estejam, ao assim fazer, eu faço a fusão da minha identidade limitada com a ilimitada, e assim me torno ilimitada. A verdade das palavras sagradas é realizada, percebida internamente pela graça do Guru. Ó Bhagavan, Senhor Rudra, solte as extremidades do arco e afaste para longe as flechas de tuas mãos. A mensagem é para que nós afrouxemos nosso arco da tendência de exigir em demasia dos outros. Com isso, afastamos as decisões que se destinam a causar privação nos outros. Todos nós temos a tendência de oprimir, destituindo as pessoas de suas propriedades ou de sua paz mental. Isso é chamado de Jaya, a corda do arco retesada. E essa tensão advém dos desejos em excesso. Também impomos isso ao que nos cercam. O melhor caminho é se livrar de querer tensão. Na interpretação de Sri Dayadana Sarasvati, em sua obra Sri Rudram,
o arco representa o karma, que apenas o Senhor Shiva pode manipular. Ó Senhor dos 1000 olhos e centenas de aljavas, utilize os teus poderes de ataque em prol de nossa defesa. Torne a ponta de tua flecha sem corte. Por favor, Senhor, sejas compassivo e pacificamente nos agracie com tuas bênçãos. Daqui para frente, que todas as suas energias destrutivas possam ser utilizadas para a defesa dos que necessitam. Que nossas mentes se tornem amigáveis em relação aos outros e assim possamos receber suas bênçãos. Rudra, com todas suas armas, também pode ser protetor. Todos nós temos velhos papas que brotam do nosso dia a dia na forma de desconfortos ou problemas. E carregamos essas tendências nos recantos escuros do inconsciente, que podem vir à tona a qualquer momento. Rudra é o otorgador dos frutos da ação. Assim, nessa prece se busca a neutralização dessas antigas impressões, para que a pureza mental seja alcançada. Ó Senhor de cabelo encaracolado, por favor, que o seu arco se torne inofensivo, que a aljava esteja sem flechas afiadas e que a bainha que abriga a espada esteja vazia. De agora em diante, todo o nosso arsenal ofensivo e opressor se torna inofensivo. Aqui esvaziamos nossa bainha, que são a raiz das condutas violentas. Ó Rudra, portador das armas que outorga todos os desejos, que possam suas armas se tornarem benfazejas, e o teu arco ser o mais eficiente. Que possa tuas mãos nos guardar em todas as direções e proteger-nos de todas as doenças e enfermidades. Nós te reverenciamos. Daqui em diante, que todos possam passar a ter uma mentalidade generosa, aprendendo a respeitar o ponto de vista dos outros. Passemos todos a ter uma voz cheia de abundância, que saiba louvar o que bem merece e oferecer as honras onde for devido. Sejamos nobres em nossa conduta, empregando de bom grado nosso tempo, dinheiro e energia segundo a conveniência, necessidade e oportunidade. Que saibamos estar presentes sempre com diligência, de tal forma que os pensamentos negativos não possam nos dominar. Ó Senhor Rudra, nossas reverências a tuas poderosas e infalíveis armas, que agora estão inofensivas. Reverências às tuas mãos, que empunham armas robustas, e saudações às tuas flechas. Rudra usa suas poderosas armas para destruir os inimigos internos. Por isso, durante certos pujas, como no Navaratri, acontece a adoração das armas de Durga, que são os instrumentos usados para destruir nossos vícios, desejos e apegos. Ó Senhor Rudra, que possa teus mísseis que vêm de todas as direções nos ignorarem e passarem de lado. Por favor, nos preserve e abaixe tuas poderosas flechas. Que tuas armas sejam utilizadas contra nossos inimigos internos para nos libertar do cativeiro dos sentidos materiais. No processo de individuação e busca de autoconhecimento, uma vez integrada a negatividade no nosso padrão mental, daí em diante todos os pensamentos, sentimentos, emoções ou imagens elaboradas na tela mental e ações negativas que tentam se apresentar não encontrarão eco em nós. As reações dos nossos pensamentos negativos do passado, cujas consequências estávamos as reações dos nossos pensamentos negativos do passado, cujas consequências estávamos destinados a receber, também são colocados de lado por enquanto. No momento que cedemos ao convite da negatividade, então nos identificamos ou entramos em ressonância com esses antigos conteúdos que se apresentam e nos tomam.
Aqui se pede que o Senhor Rudra atinja os nossos inúmeros inimigos na forma das antigas ações e sentimentos do passado, que espreitam nas sombras do nosso inconsciente e aguardam a oportunidade de assaltarem o ego consciente. Rudra é o médico dos médicos, e pedimos que todos os seus instrumentos sejam utilizados em nossa liberação. Os inimigos que o mantra se refere não estão fora, são internos. Digamos que alguém tem um câncer, significa que os inimigos tomaram a forma dessa doença. Então o médico terá que extirpar a parte afetada. Da mesma forma, pedimos a Rudra que extirpe nossos karmas infectados, quer sejam consciente ou inconscientemente. Meus próprios atos do passado se tornaram meus inimigos, e isso é que nos ata ao cativeiro da matéria. Nossos inimigos habitam dentro de nós, e são os maus sentimentos, como a inveja, ódio e luxúria. Eu ofereço minhas saudações ao Senhor Shiva, que é o Senhor do Universo, que é o grande Deus, que possui três olhos, que é o aniquilador de Tripura, a cidade dos três demônios, que é Rudra, que devora tudo com o fogo do tempo, no momento da destruição, cuja garganta é azul, que é o conquistador da morte, que é o Senhor de tudo, que é sempre auspicioso, por cuja graça se obtém liberação. Reverências a Rudra, que é o glorioso e grande Deus. Anuvaka 2. Os mantras desse Anuvaka pedem a remoção de nossos inimigos internos. Nos primeiros 5 mantras, são descritos 5 tipos de cores. As 5 divindades, chamadas de Panchabrahmas, neles descritas. Nesses mantras, há um Namo no início e outro no fim do mantra. Isso é chamado de Ubhaya, duplo Namaskara, que implica em reverência no início e no final. Reverências ao Senhor que possui mãos reluzentes e ornamentadas de ouro. Reverências a Ele, que é o comandante dos exércitos e que é o Senhor de todas as direções. Hiranaya, no sentido literal, significa ouro ou dourado, mas no sentido interno significa algo útil, ou seja, aquele que fala apenas o que é útil e o faz de forma sublime. Isso é Hiranaya. Hiranaya Bhagavate traz a ideia que a ação é útil quando é feita de forma a beneficiar a todos. Senani traz a ideia de que toda a humanidade é colocada na execução de Seva, através de sua mensagem e de sua vida. Aquele que realiza isso, esse de fato se torna o líder dos exércitos, pois nele o pensamento, palavra e ação são integrados. O que quer que tal pessoa faça, fale ou pense, é modelo para todos os demais. O que acontece após de Sampati, suas glórias se propagam para todo o planeta. Esse é o ensinamento desse mantra, que sua vida se torne a mensagem do divino. Então, tal pessoa se estabelece em união com tudo à sua volta. Reverências às árvores, que são os cabelos do Senhor Pashupati, o Senhor dos animais. Reverências a Rudra. No sentido interno, Vriksha é algo que cai. Em certo momento, as folhas têm que cair. Da mesma forma, isso acontece com o corpo humano. Mas aquele que constantemente fornece o verde para esse escopo é Harikesha. Assim, o corpo mantém-se em condição saudável.
Se as árvores não têm folhas esverdeadas, os cabelos de Shiva, os animais não terão como sobreviver. Assim, ao nutrir os animais com seus cabelos, as folhas, Shiva se tornou o senhor dos animais. Por isso, ele é também o senhor do corpo, dando Chaitanya, consciência ou saúde para ele. O Senhor das direções auxilia aqueles que estão seguindo seu caminho ao absorver a escuridão, tamas deles, ao clarear a trilha para que possam ver com clareza o que vem à frente. Reverências ao que absorve as trevas, ao resplandecente Senhor dos caminhos, nós prestamos nossas reverências. Ele é o Senhor do caminho de todas as mentes iluminadas. Há uma clara menção à palavra do mestre espiritual ou guru, pois o que é falado pela mente iluminada pode ser aplicado a qualquer credo ou religião. O único propósito da existência da religião é iluminar a mente, isso em qualquer que seja o caminho. Reverências àquele que monta o touro, ao que é terrível para a doença, ao que sacia todas as fomes, o Senhor de todos os alimentos e medicamentos. Nossas reverências a ele. Assim é porque ele é Bhikshata, o médico de todos os médicos, e quando ele está por perto, até mesmo a própria doença fica temerosa. Assim, através do canto do Rudran, com intenção, mesmo a doença ou energias negativas não podem tocar em você. E os elementos que habitam seu corpo e são contrários à sua propagação, programação de evolução serão queimados. Aqui está sendo invocado Rudra como a luz e como o fogo. Reverências ao Senhor de belos cabelos, eternamente jovem, que ostenta o cordão sagrado do Dharma. Ao Senhor da boa nutrição, nós prestamos reverência. No sentido interno, Upavita significa a pessoa que está constantemente executando sacrifício. Tais pessoas não vivem para si mesmas, vivem unicamente para os outros. Assim, as pessoas que usam cordão sagrado significa que aceitaram Diksha e que oram somente para outras pessoas. Tal pessoa é um Purohita, ou seja, alguém que só faz o bem para a sociedade. Assim, sua aparência será a mais jovial, pois sua própria maneira altruísta de olhar vê que seus próprios problemas são pequenos quando comparados com os demais irmãos. Por isso, tal pessoa se torna Ustana. Por isso, ao engajar o Seva, ao Guru, tudo que você precisar virá para a execução do trabalho. Reverências ao Senhor que porta as ferramentas capazes de cessarem os repetidos renascimentos. Ao Senhor de toda a criação, nós prestamos reverências. Reverências a Rudra, que está sempre em estado de alerta para proteger seus devotos. A esse Senhor de todas as consciências, nós prestamos reverências. Saudações ao cocheiro da carruagem do universo, que não pode ser destruído por ninguém, e que é o Senhor de todas as florestas. Saudações àquele que é de cor avermelhada, o protetor de todos que está em toda parte. Ao Senhor de todas as árvores, nossas reverências. As plantas estão muito mais conectadas com o sol do que nós humanos. As plantas reagem de uma forma natural ao período de permanência do sol. Mesmo os pássaros dão as boas-vindas ao sol através de seus cantos. Saudações ao Senhor de todos os segredos, que é revelado pela palavra do Veda. Saudações ao Senhor dos locais inacessíveis. Há
Há certos karmas dentro de cada um de nós que possuem ciclos associados com eles. Há reações que são imediatas e outras que demoram. Esse mantra está conectado com os diferentes tipos de karmas. Há resultados de karmas que só vêm após muitas e muitas vidas. Se você executa suas ações, mas não tem nenhuma expectativa sobre suas ações, então você não é atado pelo karma. Porém, se você age em busca do resultado, haverá reação e karma. Nenhuma ação tem a ver com o executor. Tudo está relacionado ao guru. Se alguém disser obrigado, será o agradecimento ao guru e não ao executor. O devoto age para a satisfação do Senhor, e tudo é oferecido ao Senhor. É a essência do Bhagavad Gita. Faça sem apego aos resultados. Você assume suas responsabilidades, mas não se apega aos resultados. O dever do ser humano é o Dharma, mas o karma pertence ao divino. Rudra é o senhor de todos os karmas. Saudações àquele que é o Criador do universo e dos fluxos cósmicos. Ao Senhor de todas as ervas medicinais, nós reverenciamos. O alimento sempre foi o único remédio que as pessoas consumiam nas eras antigas. Não havia necessidade de medicamentos. As pessoas viviam uma vida austera e serena e não precisavam de remédios. O Sadhishanam quer dizer que a boa alimentação é o melhor medicamento. Ao Senhor do Trovão, saudações a ele, que faz os inimigos verterem lágrimas. Saudações ao destruidor dos inimigos. Reverências ao Senhor todo-penetrante que nos purifica, tornando-nos puro e atendendo às nossas necessidades. Nossas reverências a ele. Resumo do Anuvaka 2. O Senhor Rudra aqui é retratado como o supervisor de tudo, mantenedor das leis do Veda, e também como o guru pessoal, que guia e absorve nossa escuridão. Ele é visto em um papel cósmico de supervisor que a tudo abarca, bem como um acompanhante pessoal que corre até você para transmitir segredos espirituais que se destinam a poucos. Ele não só supervisiona o cosmos, mas também se posiciona de forma pessoal, protegendo a entrada de sua casa. Como resultado das preces fervorosas do primeiro Anuvaka, é concedido ao devoto a visão cósmica de Rudra, o princípio absoluto, criador do universo animado e inanimado. Estas preces a Rudra enfatizam sua conexão com a ordem natural e com as ervas medicinais. Aqui também se pede que sejam afrouxados os laços de ilusão que nos ateiam ao mundo. Shiva Mahadeva Ki Jai. Bom, meus irmãos, finalizamos por hoje a leitura do Rudram. Vamos continuar na próxima segunda-feira, né? Eu não mostrei, mas peço que os irmãos que têm o arquivo no PDF percebam que aqui no texto traz em negrito traz o mantra em sânscrito. Logo abaixo tem um estudo muito detalhado, palavra a palavra dessa tradução, né? E logo após a tradução do verso como um todo, e o comentário adicional, que é o que nós lemos aí também. Aí colocou na tela. Mais para cima um pouquinho. Aí dá para ver que esse em negrito é o verso em sânscrito, que aqui nós não recitamos, mas que nos rituais ele é recitado em sânscrito. E até convido os irmãos que queiram conhecer mais, é um mantra poderosíssimo e faz bem também essa meditação de ouvir esses mantras concentrado
ouvir também tentando fazer a leitura, né? É muito interessante. Tem algumas versões que a gente encontra na internet que são de 27 minutos, um pouco menos. Então, é muito auspicioso, ainda mais nesse mês de comemoração à Shiva que nós estamos experimentando, né? Então, deixo os meus agradecimentos a todos. Eu vou abrir aqui para poder a gente falar, para os irmãos também que quiserem falar alguma coisa.